Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alice e nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho de função logarítmica com alguns exercícios do Enem, beleza? Para começar, vamos relembrar um pouquinho de potenciação. Olha, a gente tinha um certo número b, que era a nossa base, elevado a um número qualquer, que aqui vamos chamar de e, um expoente, que é igual a uma potência, um número a. Só que, quando a gente quer falar de log, nós queremos evidenciar dessa vez o expoente. E como é que a gente vai fazer isso? A partir da definição de log, o que nós temos? O expoente vai ser quem? Usando essas letras de exemplo, o E é o expoente que, ao elevar a base B, dá A. Ou seja, o expoente E vai ser o log de A na base B. E você pode ficar brincando com isso, ó. B elevado a E é igual a A. Mas a gente pode chamar cada letra com o seu nome bonitinho, né? Bom, B seria a nossa base, o A é o logaritmando e o E é o logaritmo, beleza? E agora vamos treinar um pouquinho essa definição com alguns exemplos, tá aí, pra gente não esquecer. Bom, se a gente tem 5 ao cubo igual a 125, como é que a gente poderia escrever isso usando log? Olha, log de 125 na base 5 é igual a 3. Lembrando, 5 elevado a 3 é igual a 125. Outro exemplo, log de 64 na base 2 igual a x. Nós queremos descobrir x. Usando a definição, vamos voltar para a forma de potência. Bom, 2 elevado a x é igual a 64. 2 elevado a x é igual a 64. Só que, será que a gente consegue escrever 64 na base 2? O que é isso? Se a gente fatorar 64, será que a gente acha uma potência de base 2? Sim, se você fizer, você vai achar que 64 é igual a 2 elevado a 6. Então, para que esses dois carinhas sejam iguais, basta que x seja igual a 6, certo? Mais um exemplo, log de y na base 10 igual a menos 3. Usando a definição, 10 elevado a 3 é igual a y. A gente já poderia parar por aí, porque a gente acharia o valor de y. Mas se você quiser relembrar a propriedade da potência, o que a gente pode fazer? Inverter a base e elevar com o expoente com o sinal trocado, que seria, no caso, 1 sobre 10 ao cubo. E 10 ao cubo a gente sabe que é 1000. Bom, mas felizmente nós temos algumas restrições que devem ser obedecidas. Vamos lá. A primeira diz respeito à base, que no caso desse exemplo nós chamamos de B. Ela diz que a base não pode ser igual a 1, ou seja, B tem que ser diferente de 1. Mas por que isso? Bom, se a gente olhar para cá, lembrando da potência, quando a nossa base é igual a 1, independente do valor do expoente, a potência sempre vai assumir o valor igual a 1. Então não teria muita graça. O logaritmo, que é o foco principal do nosso estudo aqui, a gente não saberia determinar com exatidão se a nossa base fosse igual a 1. A outra restrição é o seguinte, essa mesma base ela deve ser positiva, ou seja, também não pode ser igual a zero. Logo, B é maior que zero. Isso nos facilita, por quê? Olha esse exemplo aqui, ó. Log de 81 na base y igual a 2. Nós queremos achar y, certo? Vamos usar a definição. Y elevado a 2 é igual a 81. Y elevado a 2 é igual a 81. Só que 81 a gente pode escrever em forma de potência com o expoente igual a 2? Podemos. Pode ser que 81 seja 9 ao quadrado ou menos 9 ao quadrado, certo? Só que como a gente falou aqui na restrição que a nossa base tem que ser positiva, a gente vai ficar com o caso de que y é igual a 9. Nós não vamos trabalhar com base negativa. E a outra restrição que a gente tem diz respeito agora ao númerozinho que a gente chamou de A. Esse número deve ser positivo, ou seja, no caso o A tem que ser maior do que zero. Faz sentido, sabe por quê? Olha para cá. A gente acabou de falar que a nossa base tem que ser sempre positiva, certo? Então, se a gente tem uma base positiva, independente do expoente que a gente colocar, a potência vai ser positiva também, certo? Então, essas restrições elas devem ser obedecidas sempre, tá bom, gente? Toda vez que for fazer uma questão de log, é importante você escrever as restriçõezinhas do lado para você não esquecer. E agora vamos ver algumas observações. A primeira é a seguinte, olha, log de 1 na base A. Qual seria o valor do logaritmo? A pergunta que a gente pode fazer é A elevado a que número dá 1? Se a gente lembrar lá de potência,
a gente lembra que todo número elevado a zero é igual a 1, ou seja, o valor que a gente quer descobrir é zero. Segunda observação, log de x na base A é igual a zero. Quem será o valor de x? Bom, usando a definição, a elevado a zero é igual a x. A gente pode lembrar da observação que a gente acabou de falar, né? A gente vai encontrar que x é igual a 1. Lembrando que todo número elevado a zero é igual a 1. Terceira observação, log de A na base A. Que número é esse? Bom, A elevado a alguém é igual a A. Se a gente voltar lá em potenciação, a gente vai lembrar que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quem é esse número que a gente quer descobrir? O 1. Exemplo. Log de 3 na base 3 é igual a y. Usando a definição, 3 elevado a y é igual a 3. Só que, lembre-se que ali tem um 1 escondido, certo? Então, para esses dois caras serem iguais, basta que y seja igual a 1. Dito isto, podemos ir às nossas propriedades. A primeira é a seguinte, ó. Você tem o log de um produto. A gente pode abrir como a soma dos logs. E você pode partir daqui e chegar desse lado, ou então você pode ver uma coisa assim na questão e querer fazer como produto. Vai depender do que for mais interessante para você na questão. Mas cuidado com o seguinte, ó. Log de uma soma não é igual a log do produto. E nem vai ser igual à soma dos logs, então toma cuidado com isso, tá bom, gente? E outra coisa, observem que a base, ela não se altera, tem que ser a mesma. Se as bases forem diferentes, você não vai poder usar essa propriedade, beleza? Agora, exemplos. Olha, log de y na base 3 mais log de 5 na base 3. Tá vendo que a base é igual a 3. Nós podemos escrever isso usando a propriedade que vai ficar log de 5 vezes y na base 3. Um outro exemplo está lá numa questão log de 6 na base 2. Talvez seja mais vantajoso para você escrever 6 como 2 vezes 3. E aí a gente usa a propriedade. Vai ser log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2. Lembrando que isso aqui a gente viu na observação que vai dar igual a 1. E repetimos lá log de 3 na base 2. Ou seja, log de 6 na base 2 a gente pode escrever como 1 mais log de 3 na base 2. Não tem problema. Depende sempre do que for mais interessante para você. Próxima propriedade é a seguinte, ó. Quando a gente tem log de b elevado a c na base A, a gente pode pegar esse expoente e jogar ele aqui na frente multiplicando, ou seja, vai ficar c vezes log de b na base A. Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais fácil, olha. Log de 49 na base 7. Quem é o expoente que, ao elevarmos 7, dá 49? Se a gente lembrar que 7 ao quadrado é igual a 49, a gente já sabe a resposta, certo? Mas, para a gente usar a propriedade, vamos substituir 49 por 7 ao quadrado, beleza? Vai ficar assim. No lugar de 49, colocamos 7 ao quadrado. A gente pode pegar esse expoente 2 e colocar ele lá na frente multiplicando dessa maneira. Só que a gente sabe que log de 7 na base 7 é igual a 1, certo? Então, vamos ter, na verdade, 2 vezes 1, que é igual a 2. De fato, log de 49 na base 7 é igual a 2. Outro exemplo, log de 9x ao cubo na base x. Bom, isso aqui é um produto, né? A gente pode, então, reescrever usando a propriedade de log de um produto. Log de 9 na base x mais log de x ao cubo na base x. Só que log de 9 na base x a gente não tem muito o que fazer, só que aqui, ó, a gente pode pegar esse expoente e jogar lá na frente multiplicando dessa maneira. Só que isso aqui a gente já sabe que vai dar igual a 1, certo? Então, vamos ter log de 9 na base x mais 3. Saímos desse log para uma soma. Outro exemplo, log de 1/5 na base 5. Bom, se a gente lembrar lá de potência, a gente pode fazer o quê? Esse 1/5 vai ser igual a 5 elevado a menos 1. Então, a gente pode substituir dessa maneira. Lembrando que expoente negativo, que a gente faz, inverte a base, né? E o que a gente pode fazer com esse expoente? Podemos colocar lá na frente multiplicando. Portanto, vamos ter que isso é igual a menos 1. Terceira propriedade, log de uma divisão. Antes de dizer o que a gente vai ter que fazer, concordem que a gente pode escrever b dividido por c como b vezes 1 sobre c, lembrando de multiplicação de fração? Só que isso aí é log de um produto, certo?
a gente já viu que a gente pode abrir como a soma dos logs. Só que, olhem para esse cara aqui. 1 dividido por c, a gente não pode escrever como c elevado a menos 1, lembrando lá de potências? Então, vai ficar assim. E esse expoente a gente pode jogar lá multiplicando, certo? Então, vamos ter menos 1 vezes log de c na base A. Ou seja, vamos ter log de b na base A menos log de c na base A. Então, o que a gente vai fazer quando tiver log de uma divisão? Vamos subtrair os logs. Lembrando que é a mesma ideia, gente. Você pode ter uma coisa parecida com essa e abrir como uma subtração, ou você pode observar uma subtração, lembrando que as bases têm que ser iguais, e juntar com uma divisão. Exemplo, log de 25 na base 10. Só uma coisinha antes, toda vez que a sua base for 10, você pode omitir, não precisa escrever. Por exemplo, log de z na base 10 é igual a log de z. Então, voltando, log de 25 na base 10. Bom, como a base é igual a 10, seria muito interessante se aparecessem números que são potências de 10, por exemplo, próprio 10, 100, 1000. Então, vamos substituir 25 por 100 dividido por 4. A gente não vai estar alterando nada. Isso aí é log de uma divisão, certo? Podemos abrir como a subtração dos logs. Lembrando o seguinte, sempre vai ser o log do numerador menos o log do denominador, tá bom, gente? Só que 100 é 10 elevado ao quadrado e 4 é 2 elevado ao quadrado, então vamos substituir. E o que a gente faz com esses expoentes? Podemos jogar lá multiplicando, vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes log de 10 menos 2 vezes log de 2. Só que log de 10 na base 10 é igual a 1, certo? Então vamos ter isso aqui. E para terminar, a gente pode colocar o 2 em evidência. Ou seja, log de 25 na base 10 pode ser escrito como 2 vezes 1 menos log de 2. Lembrando, gente, essas manipulações que a gente faz nas contas depende sempre do que for mais vantajoso para você ao resolver a questão, tá? A gente vai treinar isso com algumas questões do Enem. Agora, umas observaçõezinhas. Log da subtração não é igual ao log da divisão. Você não pode confundir isso. E também não é igual à subtração dos logs. Por mais tentador que seja, vocês não podem usar essa propriedade, beleza? Vamos para a quarta propriedade, então. Mudança de base. Como assim? Digamos que a gente tem o log de b na base A. Só que a gente não quer trabalhar com a base A, a gente quer trabalhar com a base x. Porque, por exemplo, a questão não te deu nada com a base A, só com a base x. O que a gente faz então? Vamos pegar esse log e fazer igual a log de b na base x dividido por log de a na base x. O b vai ficar em cima e o a vai ficar embaixo. Um exemplo para fixar. Olha, log de 32 na base 3. A gente quer mudar para a base 2. Como é que a gente vai fazer? Vai ser igual a log de 32 na base 2 dividido por log de 3 na base 2. Só que esse numeradorzinho aí a gente pode escrever como log de 2 elevado a 4 na base 2. Por quê? Se a gente fatorasse o 32, a gente ia achar que ele é igual a 2 ao quarto. E o que a gente pode fazer com esse expoente? Colocar lá multiplicando. 4 vezes log de 2 na base 2. Isso aqui vai ser igual a 1, lembra? Ou seja, log de 32 na base 3. Se a gente quiser alterar para a base 2, isso vai ser como 4 dividido por log de 3 na base 2. Agora, olha só. E se a gente tivesse esse mesmo exemplo, só que dessa vez a gente quisesse passar para a base 32? A gente iria fazer a mesma coisa, né? Log de 32 na base 3 é igual a log de 32 na base 32 dividido por log de 3 na base 32. Só que concordam que isso vai ser igual a 1 sobre log de 3 na base 32? Perceberam uma coisa? Olha só. A gente inverteu as bases. Isso aí seria o que a gente chama de inversão de base. Pode ser muito útil, dependendo da questão. Agora, eu quero perguntar uma coisa. Olha só. Quando a gente tem um 5 elevado a log de 2 na base 5, quanto é que daria isso? Bom, 5 está elevado ao expoente que, quando a base é 5, a potência é igual a 2. Se quiser pausar esse vídeo para pensar um pouquinho, faça isso. Mas vamos lá, olha só, o que está acontecendo? Concordam que esse expoente aqui é um número? A gente não sabe qual é, mas não é um número? Então vamos chamar de P. Qualquer letra podia ser, mas vamos chamar de P. E pela definição,
Se log de 2 na base 5 é igual a P, a gente tem que 5 elevado a P é igual a 2. Ou seja, mais uma vez, 5 elevado a P é igual a 2. Isso tudo aqui não é P, logo 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a 2. Perceberam? No caso geral, funcionaria da seguinte maneira. Quando a gente tem um certo número A elevado a um expoente tal que, quando a base é a potência é igual a B, isso vai dar B. Isso vai acontecer toda vez que a base do nosso log é igual à base da nossa potência, beleza? E uma coisa que aparece muito na prova do Enem é logaritmo natural ou logaritmo neperiano. O que é isso? A gente vê como ln de x. Toda vez que a gente tiver essa representação ln de x, quer dizer que é log de x na base é. Quem é esse ezinho aí? Ele é o número de Neper, ou número neperiano, ou número de Euler, um número irracional, aproximadamente igual a 2,7182818, assim infinitamente. E geralmente, quando pede para se aproximar, a questão fala que é para aproximar por 2,71, mas a questão fala, caso seja necessário. E é isso, gente. Por esse vídeo é só.